pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, a mais um momento aqui de reflexão, de mensagem, para a gente conversar um pouquinho. E o tema que eu trouxe hoje para vocês é murmuração, reclamação. Eu li uma passagem na Bíblia, que está lá em Números, capítulo 11, né? Eu peço muito que vocês leiam essa passagem com os olhos bem abertos, discernimento, pedindo discernimento a Deus, porque foi um momento em que o povo estava no deserto e eles começaram a se queixar, a reclamar, porque muito também do povo que saiu do Egito, né, da escravidão do Egito e foi com Moisés para o deserto, no meio desse povo também tinha o populacho, que não eram israelitas mesmo, né? Israelitas verdadeiros. Eram pessoas que na Bíblia ainda menciona assim. Um bando de estrangeiros que haviam no meio deles encheu-se de gula. Então quer dizer, era o populacho. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. E eles começaram a olhar para trás, né? Deus tirou o povo do Egito da escravidão. O Senhor abriu o Mar Vermelho, né? Eles passaram em terra seca, chegaram ao deserto. E por que aquele povo ficou 40 anos no deserto? Coisas que poderia ter sido feita em poucos dias, em menos de um mês. Por que eles ficaram 40 anos no deserto, né? Eles estavam olhando para trás o tempo inteiro, né? Deus proveu para eles, Deus tinha colunas de fogo à noite, tinha sombra durante o dia, Deus mandava o maná do céu. E é lindo, né, a gente ver sobre o maná, porque ó, o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Então, quer dizer, com o maná eles poderiam fazer pães. Gente, imagina um pãozinho fresquinho com cheirinho de azeite. Que delícia, né? E as pessoas estavam reclamando, né? Estavam lembrando dos pepinos que comiam no Egito, dos peixes de graça. Gente, de graça? Como assim de graça, né? Aquele povo foi escravo por 400 anos no Egito. Eles não sabiam o que era ser livre. Eles não sabiam o que era liberdade. Eles preferiam olhar para trás da podridão que eles saíram, de vez olhar para frente daquilo que Deus prometia para eles, da terra de Canaã a qual eles estavam se dirigindo. Só que nesse período, o Senhor precisava que eles passassem pelo deserto. O Senhor precisava que trabalhar neles, para que eles soubessem receber aquela terra prometida. O Senhor tinha que trabalhar neles. Deus tinha que limpar a consciência de escravidão que eles tinham no passado, né? E eles murmuravam, eles davam ouvidos a estrangeiros. Estrangeiros estavam no meio deles, né, que não conhecia o Deus verdadeiro. Então, o que acontece? Moisés também, né? Moisés também se irritou com tudo aquilo. Eles provocaram a ira do Senhor. O Senhor mandou fogo ao redor deles, porque eles começavam a murmurar, a chorar. E aí, gente, é onde se diz, né? A gente tem que ter cuidado, porque não é todo choro que quebranta o Senhor, né? Tem choros que para o Senhor vai despertar a ira de Deus, vai acender a sua ingratidão, o quanto Deus está cuidando de você. Talvez você não esteja vivendo a vida que você deseja e você está reclamando, você está culpando Deus, você está olhando para o passado e está falando: meu Deus, quando eu não servia a Deus, minha vida era muito melhor. E você está reclamando, você está murmurando.
E aí Deus foi e atendeu o desejo daquele povo. Leiam o capítulo inteiro que vocês vão ver a história, né? O Senhor foi e mandou cordonizes para eles, que davam para eles pegar na altura da sua mão. E aí eles comeram tanto, que o Senhor falou que eles iam comer tanto, que ia sair até pelos ouvidos, pelo nariz. Quantas pessoas morreram? Deus concedeu aquilo que eles queriam, mas veio uma praga sobre eles e muitos ficaram ali mesmo. Morreram, gente, morreram. Então, assim, cuidado com a sua murmuração, cuidado com a sua reclamação, aprenda a ser mais grato na sua vida, né? Saiba que todos nós precisamos passar pelo deserto. E no deserto o Senhor vai nos dar o suficiente para que Ele nos molde, nos nutre e nos trabalhe. É lá que Ele vai testar, que vai nos provar, para que nós possamos ser aprovados por Deus, para que nós possamos chegar em Canaã transformados por Ele, trabalhados, sem a mentalidade de escravo que a gente tinha lá no Egito. Então, Ele quer trabalhar em nós, né? Uma passagem pelo deserto que poderia ter durado 14 dias, durou 40 anos. 40 anos. É como se eles estivessem dando voltas e voltas e não enxergava a saída para chegar em Canaã. Porque Deus não permitia que eles vissem. Enquanto o Senhor não trabalhasse o coração, enquanto o Senhor não purificasse o coração deles ali. Enquanto aquela mentalidade de escravidão, porque eles não conheciam o que era liberdade, não saísse deles, estava muito impregnado neles aquilo, né? Então eles ficavam dando voltas e voltas, e eu creio de verdade que a palavra de Deus, ela faz isso na nossa vida, dá pra gente ver muito claro, né, o que acontece hoje na nossa vida. Nós vivemos, a palavra ela é viva e verdadeira. Para de olhar a palavra de Deus simplesmente como um fato histórico, mas tenta trazer para a sua vida, olha para a sua vida hoje e pensa: será que eu estou dando voltas e voltas no meu deserto e eu não estou conseguindo ser aprovado por Deus? Para de murmurar, para de reclamar, escuta a voz que o Senhor está querendo falar com você. Seja grato por tudo aquilo que você viveu. O Senhor quer trabalhar na sua vida através de você. Haja, haja, né? Siga os conselhos da promessa de Deus, da palavra de Deus, busque. Ele quer te aprovar. A partir do momento que ele te aprovar, ele vai deixar você enxergar o caminho para você sair do seu deserto. Mas todos nós temos que passar pelo vale. Todo vale tem 3 saídas. Ou alguém te jogou lá, ou você entrou sozinho naquele vale, ou Deus te colocou naquele vale para te aprovar. Então olha e pensa, qual é o vale da minha vida em que eu mesmo me coloquei? Qual é o vale da minha vida que talvez pela minha inexperiência eu me deixei levar para esse vale? Eu fui inocente, eu fui ingênua ao ponto de eu ter entrado nesse vale sem ter olhado para onde eu estava caminhando. Ou se é o vale, que é aquele vale que Deus quer nos aprovar. Ele vai deixar você passar, mas você vai sentir a mão dele ao seu lado a todo momento. Deus quer nos aprovar. Deus quer nos aprovar através da sua palavra. Deus quer nos aprovar. Tudo aquilo que a gente tem que viver nessa vida já está preparado por Deus. Já está nos esperando para que nós possamos acessar. Mas Ele sabe que se a gente acessar a promessa que Ele tem na nossa vida, sem estarmos preparados, espiritual, emocional, como que a gente pode lidar com a promessa que Deus nos deu? Nós vamos nos mutilar se nós não estiver preparado. Então, o nosso Deus é muito bom, nosso Deus é muito misericordioso. Ele quer trabalhar em nós primeiramente, ele quer nos aprovar. A partir do momento que ele nos aprovar, ele vai nos permitir acessar a terra prometida, né? Daquele povo todo, milhares que saíram do Egito.
Simplesmente 2 gerações, a tribo de Josué e Caleb entraram na terra prometida, né? Então, por que que aquele povo todo ficou no deserto? Porque eles não conseguiram ser aprovados, eles não conseguiram olhar simplesmente para o Senhor. Eles estavam dando ouvidos àquele povo estrangeiro que estava ao redor deles. Eles ouviam a tudo, menos a voz do Senhor. Eles ouviam a tudo, menos a voz do Senhor. Deus usa pessoas, Deus usa profetas aqui na terra. Mas a nossa confiança, o nosso coração tem que estar no Senhor. A gente tem que ter muito claro na nossa mente que Deus faz uso das pessoas. Nós somos vasos, nós somos instrumentos. Mas assim como Deus nos faz vasos, o inimigo também tem seus instrumentos aqui na terra. O inimigo também tem seus instrumentos. E vasos quebram, a gente tem que ter isso. Então, por isso que a nossa segurança tem que estar no Senhor. A gente tem que saber o Deus que a gente serve, a gente tem que saber a que rumo estamos indo. Porque se o vaso quebrar, a gente vai quebrar também. A gente vai desanimar, a gente vai desacreditar de Deus, a gente vai jogar a culpa em Deus, sendo que não foi Deus que errou, foi o vaso. O vaso é quebrável. Muitas das vezes a gente tem que descer a casa do olheiro. A gente tem que descer, a gente tem que permitir o Senhor nos reconstruir, nos renovar, nos quebrar. Deixar o Senhor nos quebrar aquilo que a gente vai construindo de nós mesmos, tantas mentiras que a gente vai absorvendo que não veio do Senhor. A gente tem que ir quebrando, deixar o Senhor quebrar aquilo que construíram sobre nós, que não nos pertence. Às vezes o seu fardo tá tão pesado e você acha que você tá agradando a Deus. Você suporta, você olha para o seu fardo e fala, não, Deus, eu suporto. Porque foi tu que colocou esse peso sobre mim. Será que foi Deus? Por que você está desacreditando do Deus que você serve? Por que você está desacreditando do Deus Todo-Poderoso que existe? Onisciente, onipotente, onipresente. Se a gente for olhar assim para nossa história, né, a gente é um grãozinho de areia no deserto, né, gente? Pela imensidão de mundo, por tudo que Deus é, onipotente, onipresente, onisciente. A nossa passagem aqui na Terra ela é muito curtinha em vista da imensidão de mundo em que vivemos. E a gente é tão cheio de nós mesmos, né? Às vezes, igual eu, vamos dizer assim, eu tô há 34 anos na face da Terra. E eu achar que só a minha verdade é absoluta. Gente, vamos atrás. Há alguém que já trilhou o caminho que a gente deseja trilhar. Vamos olhar para a história. E qual é a nossa bússola? Qual é o nosso manual de conduta e vida? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Lá em Oséias o Senhor falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Como isso é verdade? Como isso é verdade? A gente fica igual a palha que o vento espalha, quando a gente não sabe para onde a gente está indo. O que é que você quer da sua vida? Onde você quer chegar? A vida eterna? Tem 2 caminhos, gente. A palavra de Deus ela é muito clara, é 2. Há uma guerra, há uma batalha espiritual se desenvolvendo. Não tem como você ficar em cima do muro, você tem que se posicionar. Não tem como. Às vezes a gente olha para tudo que está escrito na Bíblia, a gente acha uma história fascinante, mas a gente às vezes não acredita, né? É muito real. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus virá como um ladrão na calada da noite. Ele não vai avisar ninguém. Que nós possamos estar com as nossas lâmpadas acesas diante de Deus. Não é diante dos homens, não espere a aprovação dos homens, porque sempre você vai agradar alguns e desagradar outros. Não é essa que tem que ser a nossa bússola. Não pode ser. Sabe, não se surpreenda nem com elogios, nem com críticas. O seu alvo
tem que ser o Senhor, tem que ser a vida eterna. E a nossa bússola para a vida eterna é a palavra de Deus. É ela que nos molda, é ela que nos orienta, que nos exorta, que abre os nossos olhos, dia após dia. Não adianta, você não vai agradar todo mundo. Se você esperar agradar as pessoas, você vai desagradar a Deus. Quem você quer agradar? Aos homens ou a Deus? Na palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. E te incomoda tanto ser chamado de louco, de louca? Se o mundo te abraça demais, duvide. É porque você não está incomodando ele. Você não está incomodando. Saia de cima do muro, não seja morno. A palavra de Deus fala, não seja morno. Melhor que você seja frio ou quente. Porque a verdade pode te alcançar quando você está frio. Agora, se você é morno, você acha que você já está tão... Não, tá tudo bem comigo, tô confortável onde eu tô. Eu não vou me posicionar. Salvação é individual. Mas e o ide de Jesus? O que o Senhor disse para nós? Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus vai ter que se cumprir. E para a palavra de Deus se cumprir, o Senhor precisa de instrumentos na face da terra. O que você vem sendo? Instrumento de quem você vem sendo? Destilando ódio ou destilando amor pelo mundo onde você passa? A sua vida, ela testemunha o quê? O Senhor te pergunta hoje. A nossa vida, ela tem que destilar o amor de Cristo. Que você seja a luz no mundo e sal na terra. Que Deus abençoe os nossos passos, que Deus nos dê discernimento e sabedoria. Mas para isso a gente tem que se esvaziar. A gente tem que descer a casa do olheiro e se permitir ser quebrado pelo olheiro e reconstruído e renovado para que nós possamos ser instrumento. Quantas vezes for necessário a gente descer a casa do olheiro e permitir ser quebrado por Deus, ser confrontado pela palavra, pela verdade da palavra de Deus na nossa vida. E Ele endireitará nossas veredas. A palavra de Deus não fala que o Senhor Jesus é o destino, mesmo Ele sendo. A palavra do Senhor não fala, eu sou a largada, mesmo Ele sendo. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não tem vida. Então Ele quer caminhar com você pelo caminho. Ele é o caminho. Em tudo. Quanto a sua mão colocar, Ele quer estar junto com você. Não tem uma área da sua vida que Ele olha e fala assim, não, essa eu não quero participar. Não, Ele quer a sua autorização para que Ele possa dirigir a sua vida, os seus passos, seus caminhos, seus pensamentos, te nutrir espiritualmente, porque às vezes a gente quer nutrir o nosso corpo, mas esquecemos que também temos uma alma e um espírito, que também precisa de alimento, e alimento sólido. Tá na hora da gente abrir nossos olhos, gente. A gente olha para o mundo, a gente vê a iniquidade se multiplicando. É hora de se voltar para dentro. Parar de ouvir um pouco todas as confusões que estão ao nosso redor. E se voltar para dentro, ouvir a voz que fala dentro do seu coração. É Ele te convidando à casa do olheiro. É Ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Gratidão por estarem aqui, que essa mensagem possa te fazer refletir, que possa cair como um bálsamo no seu coração e que a gente possa se colocar diante de Deus e se permitir ser quebrado por Ele, ser confrontado por Ele, porque não tem coisa melhor dele nos corrigir, dele nos moldar, nos endireitar os nossos passos e saber que dele jorra uma água que dá vida. Deus abençoe você, gratidão por estarem aqui, gratidão por todos os inscritos que estão chegando no canal. Gente, já batemos 2.000 inscritos, muito bom. Gratidão por estarem aqui, que a gente possa somar juntos, que a gente possa compartilhar juntos.
de muitas reflexões sobre a palavra de Deus, aprender juntos, porque eu falo que eu tô engatinhando ainda, mas que desperte dentro de você esse desejo de se achegar ao Senhor, de ouvir a palavra de Deus, de ler, de estudar, que a gente possa trocar junto experiências. Gratidão. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like se você gostou do vídeo, compartilha essa mensagem se fez sentido para você. Gratidão por estarem aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Um beijo e tchau!